Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, 73 de comprimento, mas no vídeo eu ensino você a fazer ele maior, com mais corações, pode fazer uma passadeira, por exemplo. Para esse tamanho eu utilizei 527 gramas de barbante número 6, isso equivale a mais ou menos 533 metros. Eu utilizei o barbante Olinda, da Têxtil Piratininga, que é um barbante ecológico, então se preocupa com o meio ambiente, mas é um barbante de excelente qualidade e ele se preocupa também com o resultado das suas peças. Utilizei também agulha para crochê 4 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo tem a lista completa dos materiais e tem também o gráfico para os membros. O membro pode fazer download do gráfico sem custo adicional. Mas o passo a passo está bem detalhado, então se você não é membro, não se preocupe. Eu deixei anotado o início de cada uma das carreiras e expliquei de forma bem detalhada para que você consiga fazer o seu tapete, inclusive com um tamanho diferente. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer o ponto baixo de carreira única, eu preciso deixar 3 vezes o comprimento do cordão inicial. E eu já sei que com os meus pontos, 100 pontos baixos vai dar em média 50, 55 centímetros de comprimento. Então eu deixei aqui 1,5 m, tá, de fio. Mas para não faltar fio de jeito nenhum, deixe sobrando, pode deixar 2 metros de fio. Se sobrar, depois você corta, faz o arremate com a ponta que sobrar. Veja que eu vou deixar a sobra de fio, então, posicionado assim no dedo, e o que vem do novelo eu vou só posicionar também para trabalhar os próximos pontos. Vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada, segurando a laçada, vou buscar o fio e passando na laçada eu já prendo, olha, formando uma laçada para começar os pontos baixos de carreira única. Para fazer o ponto baixo de carreira única, eu preciso primeiro pegar o fio que está sobrando e laçar na agulha para formar a segunda laçada. Depois eu pego o fio que vem do novelo, passo nas duas laçadas, formando o primeiro ponto baixo. O próximo, olha, eu vou passar primeiro no fio que está sobrando e depois busco o fio que vem do novelo e passo nas duas laçadas. Primeiro o fio que está sobrando, depois o fio que vem do novelo. Esses primeiros pontos eu ainda pego o fio que está sobrando para laçar assim na agulha, para dar mais sustentação mesmo para fazer o ponto. Mas depois, olha, veja que eu seguro dessa forma os dois fios e basta pegar primeiro o fio que está sobrando, introduzindo a agulha assim entre os dois fios, pegando primeiro o que está sobrando para formar a segunda laçada e depois pegar o que vem do novelo e passar nas duas laçadas. Primeiro o que está sobrando, depois busca o fio do novelo, passa nas duas laçadas. Eu vou seguir fazendo assim até completar um total de 100 pontos baixos. Mas se você quiser fazer o seu tapete maior, para cada coração a mais, basta você adicionar 33 pontos baixos. O primeiro coração precisa de 34 pontos e para cada coração a mais, 33. Tá? Então o meu com 100 correntes dá para fazer 3 corações. Se você quiser fazer só com um coração, 34 pontos. Se quiser fazer com 2, 67. Com 3, 100 pontos. Com 4, 133. Com 5, 166. Com 6, 199. Sempre adicionando mais 33 pontos, tá? Então você pode adicionar ou diminuir aqui 33 pontos para fazer, né, mais ou menos corações. Vou completar então um total de 100 pontos baixos e mostro para você como continuar fazendo o seu tapete. Já estou completando um total de 100 pontos baixos no cordão inicial e se você fez corrente nesse cordão, é só virar e voltar com ponto baixo. O importante é que no cordão inicial tem um total de 100 pontos baixos. Aqui, olha, como eu estou fazendo ponto baixo de carreira única, ainda sobrou um pouco de fio. Veja que eu vou deixar o fio que vem do novelo e vou pegar somente o fio que está sobrando para passar na laçada.
Para ajustar essa pontinha, agora sim, olha, eu puxo a ponta de fio que vem do novelo e ele ajusta para ficar fácil aqui para esconder essa ponta de fio. Agora eu vou juntar as duas pontas de fio novamente, posicionar aqui no dedo para fazer um ponto baixo e vou introduzir a agulha no último ponto baixo, ou seja, vou introduzir a agulha nesse mesmo espaço, vou pegar os dois fios ao mesmo tempo para fazer o primeiro ponto. Então, vou trazer e formar duas laçadas na agulha. Mas para completar esse ponto baixo, vou abandonar a sobra de fio e vou trabalhar somente com o fio que vem do novelo. A sobra de fio eu vou continuar escondendo aqui na primeira carreira, assim eu já faço o arremate. Então, agora temos duas laçadas na agulha, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto. E aqui forma o canto do tapete. Se você puxar a pontinha de fio inicial aqui, olha, ele vai ajustar ainda mais esse cantinho do tapete. Vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto em todos os pontos baixos, pegando assim, olha, dentro do ponto baixo e aproveito para esconder a ponta de fio. Então, esse já é o segundo ponto alto. Vou no próximo, olha, pegando dentro do ponto baixo, faço ponto alto. Vou fazer assim até o final. Essa é a primeira carreira de ponto alto. Teremos um total de 100 pontos no final dessa carreira, viu? Independente da forma que você fizer esse cordão inicial, seja com corrente ou com ponto baixo de carreira única, o importante é que para 3 corações, no final, precisamos de 100 pontos altos, tá? Se for para um coração, 34 pontos altos. Se for para 2, 67. Se for para 4 corações, 133 pontos baixos. Vou fazer então até o final da carreira, ponto alto para cada um dos pontos baixos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em todos os pontos. Veja que eu vou fazer ponto alto aqui no último ponto baixo. E assim, olha, eu termino a primeira carreira de ponto alto com um total de 100 pontos altos, assim, olha, formando então a primeira carreira do trabalho. Vou começar a próxima carreira e vou trabalhar com ponto baixo, por isso a maneira de virar é diferente do que fazemos quando trabalhamos com ponto alto, tá? Então veja que eu vou fazer uma corrente para deixar aqui na lateral, e vou trabalhar com ponto baixo, então eu viro o trabalho segurando com a mesma mão que está segurando a agulha. Pego o trabalho e entrego para outra mão. Agora, pego de volta a agulha, solto o fio e reposiciono no dedo. Assim, olha, ele fica do lado correto. Vou pegar aqui no último ponto alto, olha, não vou pular nenhum ponto. Venho no último ponto alto e vou fazer ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo também. E vou seguir fazendo ponto baixo até o final da carreira, ou seja, ponto baixo em todos os pontos. No final teremos a mesma quantidade, 100 pontos baixos. Quando chegar no último ponto, ele é formado por um ponto baixo mais uma corrente, mas eu mostro para você que fica bem fácil encontrá-lo e fazer também ponto baixo em cima dele. Vou fazer até chegar no final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo, olha, ponto baixo em todos os pontos. O último ponto precisa ser feito na corrente que nós fizemos para completar a altura do primeiro ponto alto. Olha, então veja que eu introduzi a agulha no avesso aqui da corrente, mas se você olhar aqui na frente, ela está saindo exatamente na corrente que está após o ponto baixo. Então aqui eu faço o último ponto baixo, completo um total de 100 pontos baixos. Isso aqui, olha, na terceira carreira, se eu contar a primeira como a de ponto baixo, a segunda como a carreira de ponto alto e depois a terceira como ponto baixo, terminamos então com um total de 100 pontos. Vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Quando a gente inicia com ponto alto é o contrário, eu entrego com a mão que eu estou segurando o fio para a mão que está segurando a agulha, para que essas correntes fiquem do lado correto. Então, eu giro o trabalho desse jeito. É o contrário da carreira de ponto baixo. Vou voltar no próximo ponto. Olha, eu fiz as correntes para formar o primeiro ponto, então eu pulo o primeiro, vou no segundo e faço o próximo ponto alto. Eu preciso completar um total de 4 pontos altos. Esse é o primeiro, fiz o segundo, vou fazer o terceiro ponto e o quarto ponto alto. Todo o início de carreira com ponto alto é sempre do mesmo jeito. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular 1, 2 e faço ponto alto, formando um bloco vazio. Eu preciso completar um total de 9 blocos vazios assim, sempre com duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto. Esse é o segundo, vou completar 9 blocos.
já estou completando um total de 9 blocos vazios, sempre com 2 correntes pulando 2 pontos de base. Deixa eu mostrar para você como ficou. E esse é o espaço para formar um coração. Então, olha, após o 9º bloco, eu vou completar uma sequência com 7 pontos altos contando com esse ponto. Então, esse aqui é o segundo, não tem corrente de espaço, não pulo nenhum ponto. Vou fazer 7 pontos, contando com esse último, olha, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ficou assim. Agora eu vou repetir, olha, sequência com 9 blocos vazios. Como eu vou fazer 3 corações, eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Na última sequência, quando completar a carreira, vamos terminar só com 4 pontos. Mas a cada 9 blocos, eu faço um total de 7 pontos altos. Então, do mesmo jeito, olha, 2 correntes, pulo 2 pontos, faço ponto alto formando um bloco vazio. E assim eu completo novamente 9 blocos vazios, sempre do mesmo jeito, só repetindo a sequência. Vai depender muito aí da quantidade de corações que você escolheu fazer. Mas como eu escolhi fazer 3 corações no comprimento do meu tapete, teremos um total de 3 sequências assim, com 9 blocos. Esse aqui já é o terceiro, vou completar 9. Completando novamente sequência com 9 blocos vazios, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos eles com 2 correntes pulando 2 pontos de base. E agora faço a sequência com 7 pontos contando com esse último ponto. Vou completar novamente sequência com 7 pontos. Esse aqui já é o terceiro. 4, 5, 6, 7. Agora eu repito pela terceira vez os 9 blocos vazios, sempre com 2 correntes, pulando 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a última sequência, né? Então, olha, 1, 2, faço ponto alto. E aqui na última sequência teremos somente 4 pontos altos para formar a borda. Então, só completar fazendo ponto alto nos 3 pontos que sobraram, olha. Esse já é o segundo ponto, né? Contando com o último. 3. Olha, no último ponto, completo um total de 4 pontos altos formando a borda exatamente igual à do início. Mas no meu tapete, olha, eu fiz o comprimento então com 3 corações, por isso tem as 3 sequências. Se você fez com mais, aqui, olha, após os 9 blocos, você vai fazer novamente sequência com 7 pontos altos e depois, quando chegar no final, vai sobrar 4. Só se você fizer a contagem errada que não vai dar certo. Finalizei então a carreira. Aqui na borda temos 4 pontos, sequência com 9 blocos. 7 pontos, novamente sequência com 9 blocos. 7 pontos altos, sequência com 9 blocos, terminando mais uma carreira com 4 pontos altos. Vou começar a próxima carreira fazendo uma corrente. Vou virar o trabalho com a mão que está segurando a agulha, porque eu vou trabalhar com ponto baixo. Então, em cima de cada um dos pontos altos, eu vou fazer ponto baixo. Isso durante toda a carreira. Veja que eu vou voltar no último ponto alto e vou fazer ponto baixo. Vou nos próximos 3 pontos altos e faço ponto baixo também. Então, esse início fica com 4 pontos baixos, tá? Não pula nenhum ponto aqui no início, como normalmente algumas pessoas têm costume de começar pulando o primeiro ponto. Mas eu fiz corrente e fiz ponto baixo desde o primeiro ponto alto. Temos 4 pontos baixos. Na direção das correntes, eu vou fazer sempre 2 correntes também. Isso ao longo de todo o tapete, tá? Sempre que chegar na direção das correntes, faço corrente. Na direção do ponto alto, faço ponto baixo.
Correntes, então faço 2 correntes na direção do ponto alto, faço ponto baixo. Veja que eu fiz, olha, em direção de todas as alças, eu fiz alça com 2 correntes também. E só prendi com ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Aqui, olha, nessa sequência de ponto alto, também do mesmo jeito. Ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Não tem segredo, é só fazer assim por toda a carreira. Sempre que chegar no ponto alto, você vai fazer ponto baixo. Na direção das alças, você vai fazer 2 correntes. Vou fazer a carreira completa para mostrar para você o resultado. Já estou chegando no final da carreira, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, alça com 2 correntes na direção das alças, ponto baixo na direção dos pontos altos, independente de ter uma sequência de pontos ou um ponto alto sozinho, sempre do mesmo jeito. Olha, ponto baixo em todos os pontos. O último ponto baixo será feito na corrente que eu fiz, né, das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. E como eu virei o crochê do lado correto, olha só como fica fácil identificar a corrente que forma o ponto alto para completar a carreira com ponto baixo e assim eu finalizo mais uma carreira. Deixa eu mostrar aqui para você, olha, que eu fiz ponto baixo em todos os pontos, alça na direção de todas as alças, aqui também, olha, segui fazendo alça do mesmo jeito, assim o tapete não vai ficar repuxando, completei então mais uma carreira. Vou começar a 6ª carreira fazendo ponto alto, e nessa carreira teremos ponto pipoca também. Então, sempre que começo a carreira com ponto alto, eu começo fazendo as 2 correntes, laço o fio na agulha e viro o trabalho com a mão que está segurando o fio, tá? Ponto alto com a mão que está segurando o fio. Se o início for com ponto baixo, é com a mão que está segurando a agulha. Virei o trabalho e começo a partir do 2º ponto, porque eu estou trabalhando o ponto alto e eu subi o primeiro ponto com 2 correntes. Então, ponto alto no 2º, no 3º, e no 4º ponto baixo, ou seja, temos novamente a sequência com 4 pontos altos no início da carreira. Logo à frente nós temos um total de 9 alças. Quando chegar na 5ª alça eu vou fazer ponto pipoca. Na direção das 4 primeiras eu vou fazer sempre 2 correntes. Vou fazer ponto alto na direção do ponto baixo, ou seja, formando bloco vazio. Vou fazer 2 correntes de espaço. Faço ponto alto em cima do ponto baixo, formando o 2º bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do ponto baixo, formando o 3º bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do ponto baixo, formando o 4º bloco vazio. Ficou assim. Agora eu vou fazer um ponto pipoca na direção da próxima alça. Então vou fazer uma corrente, vou laçar o fio na agulha, e nessa alça eu vou trabalhar um total de 5 pontos altos, pegando somente a alça mais na parte de cima. Olha. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou tirar a agulha da laçada, mas não vou puxar o fio para não perder essa laçada. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto alto. Agora eu vou buscar a laçada que eu tirei da agulha, desse jeito, olha. E vou puxar ela para passar dentro do primeiro ponto alto, formando o ponto pipoca. Para completar, eu faço uma corrente, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto baixo e faço ponto alto. Assim eu completo o ponto pipoca nesse espaço. Agora eu vou seguir fazendo bloco vazio na direção dos próximos, sempre com 2 correntes, ponto alto em cima do ponto baixo. Novamente 4 blocos vazios, esse ponto pipoca vai ficar bem no meio. 1, 2, 3, 4. Olha, fiz novamente 4 blocos vazios e estou na direção dos pontos altos. Aqui, olha, temos uma sequência com 7 pontos baixos, né? Sobraram 6, já utilizei o primeiro. Vou fazer ponto alto na direção de cada um dos pontos baixos para completar novamente a sequência com 7 pontos altos. 3, 4, 5,
6, 7. Ficou assim, olha, essa primeira sequência. Todos os corações no tapete são exatamente iguais, então tudo que eu faço nessa primeira sequência você vai repetir nas outras, dependendo aí da quantidade de corações que você escolheu fazer no seu tapete. O meu vão ser feitos 3 corações, então essa mesma sequência eu vou repetir nos outros espaços. É tudo exatamente igual. Nessa carreira eu vou repetir aqui nesse segundo, mas nas próximas é só você memorizar. Tudo que fizermos nessa primeira sequência, você vai repetir até chegar no final da carreira. Então, repetindo aqui para memorizar, vou fazer uma sequência com 4 blocos vazios, 2 correntes de espaço para cada bloco e ponto alto em cima de cada um dos pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto pipoca. Olha, temos 4 blocos. O ponto pipoca eu começo fazendo uma corrente e vou trabalhar 5 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Vou aproveitar para dar uma dica, olha, sempre ajustar o fio para que os pontos fiquem lado a lado e o ponto pipoca fique bem bonito. Completei os 5 pontos altos, vou tirar a agulha da laçada, vou introduzir no primeiro ponto alto e vou buscar o fio, assim, olha, deixando a ponta da agulha virada para frente, né? O contrário. E aí puxo para passar aqui dentro do espaço do primeiro ponto alto, formando o ponto pipoca. Faço uma corrente, laço o fio na agulha e faço ponto alto no ponto baixo que temos logo à frente. Para completar a sequência, eu vou fazer novamente 4 blocos vazios, sempre com 2 correntes, prendendo com ponto alto. Olha, 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou completar novamente a sequência com 7 pontos altos, já contando com esse último. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu disse, é só repetir essa sequência aí dependendo da quantidade de corações que você escolheu fazer no tapete. No meu, só falta mais uma sequência, eu vou completar a carreira para mostrar para você o resultado. Já estou chegando no final da carreira e aqui, olha, nós temos no final a sequência com pontos baixos, então em cima de ponto baixo eu não faço alça, eu faço somente ponto alto. Então, completo aqui a carreira fazendo a sequência com 4 pontos altos e assim eu finalizo, olha, mais uma carreira e para cada bloco desse aqui com coração, né, para cada espaço nós temos um ponto pipoca separado por 4 blocos vazios. Se o seu está assim, o ponto pipoca está bem centralizado, então pode seguir em frente que o seu tapete vai ficar perfeito. Toda vez que termino uma carreira com ponto alto, eu preciso fazer a próxima com ponto baixo e alça. Então veja que eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho com a mão que está segurando a agulha, porque eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer ponto baixo na direção de todos os pontos altos. Mesma coisa, né? Vou seguir repetindo, olha, as carreiras de alça do mesmo jeito. Ponto baixo em cima dos pontos altos. Temos então sequência com 4 pontos baixos aqui no início e na direção das alças e também dos pontos pipoca, eu vou fazer alça com 2 correntes. Então, na direção da alça sempre do mesmo jeito, 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Também não muda, tá? Em cima de cada um dos pontos altos, eu vou fazer ponto baixo. Vou só refazer aqui esse último ponto. Olha, ponto baixo, 2 correntes, faço ponto baixo, em cima do ponto alto. Sempre 9 alças aqui nesse intervalo para cada coração. Não vai mudar nunca em todo o decorrer do tapete, tá? Então, na direção dos blocos, temos alças com 2 correntes. Olha, na direção do ponto pipoca também, só pular o ponto pipoca e ir direto no ponto alto e fazer ponto baixo para formar alça na direção desse ponto pipoca também. Vou seguir até chegar na próxima sequência de ponto alto, sempre com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos altos.
E essa sequência aqui você vai repetir nos próximos espaços aí para os corações, né? Dependendo da quantidade de corações que você escolheu fazer no seu tapete. Veja que eu vou fazer aqui a 9ª alça, prendendo então com ponto baixo. E em cima dos pontos altos eu vou fazer ponto baixo também, em cima de todos eles. 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha, veja que nós temos novamente 9 alças, inclusive aqui na direção do ponto pipoca. Então, essa sequência aqui você vai repetir para os outros corações também. Alça com 2 correntes, prendendo com ponto baixo na direção de cada alça, na direção do ponto pipoca e ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Vou fazer até completar a carreira e mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Já estou completando a carreira e veja que eu vou finalizar fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Assim eu termino com a sequência com 4 pontos baixos. Então, esse aqui já é o terceiro. O 4º ponto fica na corrente que forma o ponto alto. E assim, olha, eu finalizo mais uma carreira e em cada um desses espaços nós temos um total de 9 alças. Finalizei então mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes para formar o primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a sequência com 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro, vou completar 4. 2, 3, 4 pontos altos. Ficou assim, olha. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, 1, 2, ponto alto em cima do ponto baixo. Vou fazer 3 blocos vazios. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 pontos pipoca nas 3 próximas alças, tá? Todos eles do mesmo jeito, olha, uma corrente de espaço, faço 5 pontos altos aqui na alça de 2 correntes. Então, 5 pontos altos para o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar a agulha da laçada, introduzir no primeiro ponto alto e busco a laçada para passar aqui nesse primeiro ponto e formar o ponto pipoca. Faço uma corrente e faço ponto alto em cima do ponto baixo. Vou repetir, ponto pipoca na próxima alça, então faço uma corrente e faço 5 pontos altos nesse espaço. Concluindo os 5 pontos altos, é só finalizar o ponto pipoca do mesmo jeito, olha. E depois ponto alto em cima do ponto baixo. Para fazer o último ponto pipoca, uma corrente e faço 5 pontos altos nessa alça também. Completei, olha, o terceiro ponto pipoca, vou fazer ponto alto em cima do ponto baixo que fica logo após a alça, ficou assim, olha. E agora eu vou fazer bloco na direção dos próximos blocos também, das próximas alças, né? Então faço 2 correntes e faço ponto alto em cima do ponto baixo. 1, 2 blocos, 2 correntes novamente. Faço o terceiro bloco com ponto alto no próximo ponto. Ficou assim, olha. Na direção dos pontos altos, né, nós temos ponto baixo, então vou fazer ponto alto na direção de todos esses pontos baixos aqui para completar essa sequência. E nós vamos repetir essa sequência ao longo de todo o comprimento do tapete, independente da quantidade de corações que você escolheu fazer. Em cada um dos espaços vai ficar assim, olha. Sequência com 3 blocos vazios, sequência com 3 pontos pipoca, sequência com 3 blocos vazios novamente e sequência com 7 pontos. Só quando chegar no final é que teremos sequência com 4 pontos altos.
Vou fazer a carreira completa, depois eu mostro para você o resultado e como continuar fazendo o seu tapete. Já estou finalizando a carreira, fazendo a sequência com 4 pontos altos. Isso aqui também, independente do comprimento do tapete, o final é sempre com 4 pontos exatamente igual ao início. Então, olha, em cada um dos blocos nós temos 3 pontos pipoca para formar cada um dos corações. E aí depende da quantidade de corações que você fez, mas em cada um deles sempre 3 blocos vazios, 3 corações, novamente 3 blocos vazios. Assim eu termino mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira e eu preciso fazer ponto baixo e alças, então é sempre repetição, sempre do mesmo jeito durante todo o tapete. Uma corrente antes de virar, viro o trabalho e vou fazer ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos, alça na direção das alças, sempre prendendo com ponto baixo, alça na direção de cada um dos pontos pipoca também. Tudo repetição, tudo do mesmo jeito. Então, olha, veja que eu fiz aqui uma corrente, viro o trabalho, faço ponto baixo em cima dos pontos altos. 1, 2, 3, 4. Alça na direção das alças, sempre com 2 correntes também, e ponto baixo em cima de ponto alto. Chegando, olha, na direção dos pontos pipoca, eu vou sempre respeitar o espaço que tem entre um ponto pipoca e outro para prender com ponto baixo. Então, prendi aqui com ponto baixo, faço 2 correntes, vou procurar o ponto alto que fica após o ponto pipoca. Aqui, olha, prendo com ponto baixo para formar a alça na direção do ponto pipoca. Temos 3 pontos pipoca, então teremos 3 alças, sempre prendendo com ponto baixo no ponto alto. Olha, ficou assim. E aqui eu continuo, alça na direção das alças. Sempre prendendo com ponto baixo no ponto alto. Quando chega na sequência com ponto alto, eu vou fazer ponto baixo em todos eles. E assim eu sigo por toda a carreira, repetição das anteriores, né? Toda a carreira de ponto baixo é do mesmo jeito. Vou fazer a carreira completa e mostro para você como começar a próxima carreira também. Já estou completando a carreira, olha, fazendo então ponto baixo aqui no final, né, nos últimos 4 pontos, e assim eu tenho a carreira prontinha para fazer a próxima, que vem novamente ponto pipoca. Finalizei então mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou fazer a lateral com 4 pontos altos. Ficou assim. Nessa carreira eu vou fazer uma sequência só com 2 blocos vazios, então 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do ponto baixo. Novamente 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto baixo, formando o segundo bloco vazio. Ficou assim, olha. Agora eu vou fazer uma sequência com 5 pontos pipoca, então depois da sequência com 5 pontos ficam sobrando somente 2 blocos. Como os pontos pipoca são sempre do mesmo jeito, eu vou fazer a sequência completa com 5 pontos e mostro para você o resultado. Já estou completando a sequência com os 5 pontos pipoca, né? Como eu disse, olha, esse aqui é o 5º ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Para finalizar essa sequência, eu vou fazer ponto alto no ponto baixo que nós temos após o último ponto pipoca e vou fazer uma sequência com 2 blocos vazios. Então, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do ponto baixo. Novamente, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto baixo e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos também. Ponto alto em cima de cada um dos pontos baixos até completar a sequência com 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E assim, olha, então ficou a sequência nesse primeiro espaço. 4 pontos altos, 2 blocos vazios, sequência com 5 pontos pipoca, novamente 2 blocos vazios. Fiz os 7 pontos, vou repetir essa mesma sequência em todos os espaços até completar a carreira.
Já estou chegando no final da carreira, como eu disse, olha, eu segui repetindo do mesmo jeito, né, em todos os blocos, fazendo 2 blocos vazios, 5 pontos pipoca, novamente 2 blocos vazios e a sequência com pontos altos, finalizei assim mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima de ponto alto, alça na direção dos blocos vazios e dos pontos pipoca. É carreira repetição igual as que já fizemos nas carreiras anteriores, ou seja, toda vez que vira para fazer ponto baixo, eu completo ponto baixo em cima de todos os pontos altos. E na direção das alças, sempre 2 correntes. Essa parte não tem erro, né? Então não precisa nem eu repetir. Sempre faremos ponto baixo em cima dos pontos altos. Vou fazer a carreira completa. Já estou completando a carreira, olha, fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos aqui da borda. E para não errar de jeito nenhum, é só você conferir. Em cada um desses espaços onde nós estamos fazendo o coração, nós temos um total de 9 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alças. E sempre sequência assim com 7 pontos baixos. Só tem ponto baixo na direção dos pontos altos e assim finalizei mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a sequência com 4 pontos altos, sempre a partir do segundo ponto baixo. É diferente, né, a sequência de ponto alto para ponto baixo. Ponto baixo a gente inicia no primeiro ponto, ponto alto a partir do segundo. Olha, eu vou completar então sequência com 4 pontos altos no início aqui da carreira, ou seja, sempre fazendo essa borda com 4 pontos. Vou fazer alça com 2 correntes e vou fazer ponto alto em cima do ponto baixo para formar um bloco vazio. Nessa e nas próximas 2 carreiras, do mesmo jeito, sempre um bloco vazio e vou fazer uma sequência com 7 pontos pipoca. Isso vai fazer com que sobre somente uma alça. Então, o que eu fizer nessa carreira, você vai repetir nas 2 próximas, é exatamente a mesma coisa. Fiz um bloco vazio, vou fazer uma corrente de espaço e já vou trabalhar o primeiro ponto pipoca, então, na segunda alça. Olha, só pulei a primeira. Na segunda alça já estou fazendo ponto pipoca. Fiz os 5 pontos altos, vou formar aqui o ponto pipoca. E os pontos pipoca são sempre do mesmo jeito, né? Então vou fazer o primeiro para você ver a direção que ele ficou. Olha, fiz uma corrente, vou fazer ponto alto em cima do ponto baixo. Para você ver que só ficou, então, um bloco vazio aqui na borda do tapete. Como eu vou fazer 7 pontos pipoca, vai sobrar somente um bloco vazio aqui no final também. Já estou completando a sequência com 7 pontos pipoca. Aqui, olha, eu vou fazer ponto alto, né, após o ponto pipoca. 2 correntes. Vou fazer um bloco vazio e já chega na sequência com 7 pontos, que eu vou fazer 7 pontos altos. Então, deixa eu mostrar aqui para você como ficou. Olha, um bloco vazio, 7 pontos pipoca, novamente um bloco vazio. É isso que eu vou fazer em todos os espaços aqui que eu reservei para fazer coração. E nas próximas 2 carreiras também do mesmo jeito, ou seja, eu vou voltar fazendo a alça, né, as 9 alças, e depois eu volto fazendo 7 pontos pipoca. Nas próximas 2, então, faremos sempre deixando um bloco vazio aqui na lateral. Aqui, olha, eu vou só completar então os 7 pontos altos e vou seguir repetindo. Como as carreiras são exatamente iguais, eu vou fazer as 3 carreiras, né? Vou completar essa carreira e fazer as outras 2 também. Não tem segredo aqui. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, né, onde eu estou explicando tanto a carreira de alças, porque eu estou fazendo alça na direção dos pontos pipoca. Então, mesmo a gente tendo aqui uma quantidade maior de ponto pipoca, você sabe que faremos alça na direção de todos eles. E aí, na carreira de ponto pipoca, você vai fazer na direção de todos os pontos pipoca também. Vou completar essa carreira e fazer as próximas 2 para mostrar para você como continuar fazendo o seu tapete. Já estou finalizando a sequência e essa aqui também é a 16ª carreira. Se eu contar como primeira carreira, o cordão inicial, né, com um ponto baixo de carreira única. Então, aqui, olha, fazendo o último ponto alto, eu fiz um total de 3 carreiras, sempre com, aqui, olha, na direção dos blocos, com um bloco vazio, 7 pontos pipoca, novamente bloco vazio. Eu fiz assim todos eles, como é repetição, né, dessa carreira, eu segui repetindo todas elas. E assim, olha, ficou o meu trabalho com essa quantidade de carreiras.
Vou começar a próxima carreira, é uma carreira de preparação de alças, então uma corrente de espaço, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo na direção dos pontos altos. Na direção do bloco vazio, vou fazer alça com duas correntes, vou fazer ponto baixo na direção do ponto alto e vou fazer alça na direção dos pontos pipoca, ou seja, não muda nada em relação ao que nós já fizemos nas carreiras anteriores. Vou fazer a carreira completa e mostro para você o resultado. Já estou finalizando a carreira, fazendo ponto baixo na direção dos pontos altos aqui da borda, mas eu fiz, olha, alça na direção das alças e na direção dos pontos pipoca. Onde tem ponto alto, eu fiz ponto baixo em todos eles e assim eu finalizei mais uma carreira de preparação. Vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos, formando então 4 pontos na lateral. Agora eu vou fazer 2 blocos vazios, então vou fazer 2 correntes. Faço ponto alto em cima do ponto baixo para formar o primeiro bloco. O segundo bloco, também, olha, com 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto baixo, ou seja, na direção do primeiro ponto pipoca eu fiz bloco vazio também, ficou assim, olha. Agora eu vou fazer uma sequência com 2 pontos pipoca, então uma corrente de espaço e vou trabalhar ponto pipoca. Completando o primeiro ponto pipoca, eu preciso fazer 2. Então, olha, finalizei o primeiro ponto pipoca, vou fazer mais um ponto pipoca ainda na próxima alça. Completando o segundo ponto pipoca, olha, eu fiz ponto alto, então após o ponto pipoca, e agora eu vou fazer bloco vazio novamente, não continuo fazendo a sequência de ponto pipoca. Vou fazer 2 correntes, e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto baixo, pulando somente uma alça, né, olha, ficou assim. E agora, para completar o coração, vou fazer novamente sequência com 2 pontos pipoca. Veja que vai sobrar o último também nessa sequência. Então vou fazer mais 2 pontos pipoca após esse bloco. Completando o segundo ponto pipoca, olha, veja que temos agora 2 blocos vazios, 2 pontos pipoca, um bloco vazio, novamente 2 pontos pipoca, e para completar essa sequência, vou fazer 2 blocos vazios, ou seja, 2 correntes, faço ponto alto em cima do próximo ponto baixo, 2 correntes, e agora eu chego na sequência com 7 pontos altos. Então, olha, eu vou completar esses 7 pontos para mostrar para você o resultado, e eu vou repetir isso nos próximos espaços que eu reservei para fazer coração, né? No meu caso, 3 corações, então nos próximos 2 eu vou repetir a mesma sequência. Nessa carreira também eu finalizo os corações, né, feito em ponto pipoca, mas ainda falta concluir esse espaço, né, esse quadradinho onde eu estou trabalhando o desenho do coração. Então ficou assim, olha, aqui já finalizo o desenho do coração, na próxima carreira eu já vou fazer bloco vazio. Então ficou a borda com 4 pontos, depois 2 blocos vazios, 2 pontos pipoca, um bloco vazio que fica bem na direção, olha, desse que nós iniciamos aqui. 2 pontos pipoca novamente, 2 blocos vazios, sequência com 7 pontos. Eu vou repetir essa mesma sequência nos próximos, olha, 2 blocos vazios, vou fazer 2 pontos pipoca, um bloco vazio, 2 pontos pipoca novamente, 2 blocos vazios. Vou fazer a carreira completa e mostro para você o resultado. Já estou completando a carreira, fazendo ponto alto em todos os pontos aqui na borda, né, completando a lateral com 4 pontos altos. E nessa carreira todos os corações ficaram iguais, olha. Em todos os quadrados só temos a finalização do coração com 2 blocos vazios, 2 pontos pipoca, um bloco vazio, novamente 2 pontos pipoca e 2 blocos vazios. Fiz assim em todos eles e finalizei mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo a carreira de preparação, ou seja, ponto baixo em todos os pontos altos, na direção das alças e dos pontos pipoca, vou fazer alça com 2 correntes. Veja que em cada um dos espaços aqui reservado para o coração, nós temos 9 alças. E em cima dos pontos altos eu estou fazendo ponto baixo do mesmo jeito que fizemos nas carreiras anteriores.
alça na direção dos blocos vazios e dos pontos pipoca. Então, em cada espaço, 9 alças. Vou fazer assim por toda a carreira e mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Já estou completando a carreira de preparação, não tem segredo, né? Fiz ponto baixo em todos os pontos altos. Na direção, então, dos espaços reservados para fazer o coração, nós temos 9 alças em cada um deles e ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. Ficou assim. Dessa vez não tem ponto pipoca, então eu vou fazer a sequência com 9 blocos vazios nesse espaço, igual fizemos aqui, olha, no início, um total de 9 blocos vazios. Então vou fazer 2 correntes de espaço e veja que sempre que chegar nos pontos baixos eu preciso fazer ponto alto, inclusive aqui na sequência de pontos baixos que nós temos um pouco mais à frente. Então, 2 correntes de espaço, vou fazer ponto alto em cima do ponto baixo, formando o primeiro bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto baixo, formando o segundo bloco vazio. E assim eu vou seguir em frente, olha, até completar um total de 9 blocos. Esse aqui já é o terceiro. Vou completar 9. Completando um total de 9 blocos vazios, então não fiz nenhum ponto pipoca aqui na direção desse espaço reservado para fazer o coração. Assim a gente já conclui esse espaço. Aqui, olha, no espaço dos pontos baixos, né, entre um bloco e outro aqui separado para fazer coração, eu vou fazer a sequência com 7 pontos altos. Então não tem segredo, nós não temos alça aqui nesse espaço. Preciso fazer ponto alto em cima de todos os pontos baixos para completar essa sequência. Temos aqui um total de 7 pontos altos, completando essa sequência do desenho. E vou seguir repetindo aqui nos próximos, ou seja, sequência com 9 blocos vazios, 7 pontos altos. Novamente, sequência com 9 blocos vazios, 4 pontos altos para finalizar a carreira. Já estou chegando no final da carreira. Nessa carreira eu não fiz ponto pipoca, né? Só fiz os blocos vazios. Ponto alto na direção de todos os pontos altos, ou seja, aqui na borda temos 4 pontos. No espaço aqui reservado para o desenho, nós temos novamente 9 blocos vazios. Em todos eles, olha, e assim eu finalizei mais uma carreira. Vou começar a próxima carreira e essa é equivalente ao cordão inicial. Então, vou fazer uma corrente de espaço, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo em toda a carreira. Assim eu deixo pronto para começar a próxima etapa de desenho e formar a largura do tapete. Então veja que eu vou fazer ponto baixo em todos os pontos altos. Aqui são 4, né, na borda, então 4 pontos baixos, 2, 3, 4. Na direção das alças, dessa vez, eu vou fazer 2 pontos baixos, pegando assim, olha, dentro da alça eu vou fazer 1, 2. Ponto baixo em cima de ponto alto. Na direção das alças, faço 2 pontos baixos. Isso vai fazer com que eu tenha aqui novamente o que nós temos lá no cordão inicial, ou seja, 100 pontos baixos até o final da carreira, tá? Vou seguir assim com ponto baixo, então, 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Já estou chegando no final da carreira. Dessa vez, olha, fiz ponto baixo em todos os pontos e nas alças de 2 correntes também, olha, fiz ponto baixo, 2 pontos em cada uma das alças, finalizei a carreira e temos um total de 100 pontos baixos exatamente igual o cordão inicial. Então, isso significa que basta eu repetir da carreira de ponto alto em diante que eu vou ter novamente a mesma sequência, ou seja, outra sequência aqui de coração para formar a largura do tapete. Então, se eu tenho a primeira carreira com ponto baixo igual ao cordão inicial, a próxima carreira eu vou iniciar fazendo 2 correntes, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto alto em todos os pontos baixos. Assim, olha, fica exatamente igual à primeira carreira de ponto alto. Depois eu volto fazendo ponto baixo, depois vou fazer os blocos novamente, separar em 9 blocos vazios e vou começar a repetir toda essa etapa. Então eu vou seguir fazendo essa carreira aqui com ponto alto até o final, ou seja, um ponto alto para cada ponto de base. No final teremos um total de 100 pontos altos.
Vou fazer a carreira completa para a gente relembrar como que repete aqui o desenho para formar a largura do tapete. Já estou completando a carreira, fazendo ponto alto até o final. Olha, temos um total de 100 pontos altos. E agora eu vou começar a repetir, porque assim, olha, eu finalizo a sequência de desenho, né? 3 corações aqui no comprimento, já temos a carreira de ponto alto. Olha, a próxima carreira eu voltei fazendo ponto baixo após os pontos altos. Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito, vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto, olha, em cima de todos os pontos baixos. Essa carreira de ponto alto é exatamente igual a que nós fizemos após o cordão inicial. Então, na próxima eu volto fazendo ponto baixo para depois dividir os espaços aqui para fazer mais uma sequência de desenhos. Veja que assim, olha, ele já completa aqui o espaço, então, de desenho dos corações, né? Temos um total de 3 corações no comprimento desse tapete, mas independente do comprimento que você tenha feito, ele vai estar sempre assim, dividido os espaços direitinho. Então, na próxima carreira, eu já vou voltar fazendo ponto baixo. Eu vou fazer aqui para você ver o resultado, mas é só repetir, olha, ponto baixo, 9 blocos, separado por 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui uma corrente de espaço, vou virar o trabalho, vou voltar fazendo ponto baixo em todos os pontos altos, para na próxima carreira eu dividir em blocos para começar a nova sequência de desenhos. Como é só repetição, se você tiver dúvida, você pode clicar e assistir a terceira carreira. Olha, fiz a primeira como cordão inicial, a segunda como ponto alto e a terceira como ponto baixo, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. E é só repetir novamente, toda a sequência até completar novamente o desenho do coração. Vou fazer mais essas 2 carreiras. Olha, estou fazendo só ponto baixo, na outra eu vou fazer a divisão dos blocos novamente para você ver e seguir fazendo o seu tapete. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos altos. Assim, olha, fica como fizemos na terceira carreira, né? Fazer aqui o último ponto baixo. Temos novamente 100 pontos baixos, então, na base do trabalho. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e agora eu vou começar a dividir em blocos para começar também a nova sequência de desenhos. Eu vou completar então a borda com 4 pontos altos, contando com as 2 correntes, então esse já é o terceiro ponto, 4 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 9 blocos vazios, que é o que nós fizemos aqui, olha, no início da sequência do desenho. Então, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço o ponto alto. É exatamente o que nós fizemos na quarta carreira. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço o segundo bloco. Vou completar 9 blocos vazios assim, sempre com 2 correntes pulando 2 pontos. Já estou completando um total de 9 blocos vazios. Veja que eu estou fazendo aqui o último bloco, olha. E agora eu vou fazer a sequência com 7 pontos altos. Esse é o primeiro. Veja que fica na sequência, olha, na mesma direção do que nós fizemos nas carreiras anteriores, porque eu vou exatamente repetir o mesmo desenho para formar a largura. Então, vou completar a sequência com 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, já tenho o espaço formado para começar novamente o desenho do coração. E eu vou fazer assim, olha, no restante da carreira, vou continuar dividindo, né, em 9 blocos vazios, com esse espaço de 7 pontos altos, dividindo esses blocos, e depois vou continuar repetindo as carreiras para formar mais um desenho aqui na largura do tapete. Como é só repetição, é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço, e aí tem a marcação para você ir no início de cada uma das carreiras. Eu estou repetindo aqui a quarta carreira. A primeira de ponto baixo, a segunda de ponto alto, a terceira com ponto baixo e a quarta carreira com ponto alto e os blocos vazios. Então, depois é só repetir a quinta, a sexta, até completar novamente o desenho. Já estou completando uma carreira de ponto baixo. Essa aqui, olha, é a repetição da carreira 23. Então, para formar o segundo desenho,
eu repeti até chegar na carreira de número 23, que é essa carreira toda em ponto baixo. E a carreira 23 fica no avesso, então eu termino aqui o tapete, né, o desenho do tapete, no avesso. Mas deixa eu mostrar exatamente como ficaram as carreiras aqui no meu tapete, para você ver se você fez exatamente igual. Então, na primeira etapa, eu fiz um total de 23 carreiras, parando aqui na carreira de ponto baixo. Depois eu repeti, olha, da carreira 4 até chegar novamente na carreira 23, ou seja, na carreira de ponto baixo. E assim eu faço mais um desenho completo, e se quiser continuar repetindo, fazendo mais desenhos, só repetir novamente, da carreira 4 até chegar na carreira 23. Mas aqui, olha, como eu disse, termina do lado avesso e eu quero ainda fazer o bico de acabamento. E eu quero que o bico também fique do lado correto. Por isso eu vou fazer uma volta completa agora com ponto baixo. Mas eu vou começar voltando com ponto baixo aqui na última carreira para ficar do lado correto. Então veja que eu terminei numa carreira de ponto baixo, estou no avesso dos pontos pipoca, vou fazer uma corrente de espaço, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em cima dessa última carreira que foi feita com ponto baixo. Então, quando completar a volta, eu preciso fazer o final da volta aqui, olha, nesse canto, tá? Onde eu estou fazendo esse ponto baixo. Veja que eu estou voltando no último ponto, fazendo ponto baixo, e é nesse mesmo ponto que eu vou finalizar a volta. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no final da carreira. No final, eu vou fazer o canto do tapete e vou continuar contornando. Já estou chegando no canto, e tudo que eu fizer nesse canto eu vou repetir nos próximos também. Mas aqui no canal tem um vídeo especial falando sobre esse contorno com ponto baixo para deixar todos os cantos iguais. Eu vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição também, que se você tiver alguma dúvida, assista esse vídeo que ele é bem esclarecedor. Veja que eu vou seguir com ponto baixo até chegar no último ponto baixo. Então, esse aqui é o penúltimo e aqui o último ponto baixo. Para fazer o canto, veja que eu vou fazer 2 correntes de espaço. Vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto. Só vou girar aqui o trabalho, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo. Assim forma o canto do tapete. Agora eu vou descer contornando na lateral. Então eu preciso fazer ponto baixo no pé dos pontos baixos. Nos pontos altos eu pego ele como alça e faço somente um ponto. Mas toda vez que chega na divisão eu tenho que fazer ponto baixo no pé desse ponto alto e no pé do ponto baixo, ou seja, são 2 pontos aqui na divisão entre uma carreira e outra. E depois faço aqui pegando o ponto alto como alça. Então veja só, após esse ponto baixo do canto, eu volto no pé do ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora, pegando o ponto alto como alça, faço ponto baixo. Na divisão agora entre as 2 carreiras, nós temos uma carreira de ponto baixo, lembra? Então, eu vou fazer no alto e no pé desse mesmo ponto. Então, no ponto baixo, no pé desse ponto baixo, onde divide aqui com o ponto alto, e agora pegando o ponto alto como alça. E vou seguir repetindo assim, olha, na divisão faço 2. Vou seguir fazendo até chegar no próximo canto, só para a gente relembrar como é que faz o contorno para deixar o próximo canto correto também. Já estou chegando no canto, olha, veja que eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui na divisão nós temos uma carreira de ponto baixo, né? Então eu vou fazer no alto do ponto. É divisão de carreira, faço 2 pontos. E no pé desse mesmo ponto. Agora temos o ponto alto da segunda carreira. A primeira carreira foi feita com ponto baixo, então vou pegar na direção do ponto alto, utilizando ele como alça. E para formar o canto, vou fazer ponto baixo na direção do ponto aqui, olha, no pé desse ponto baixo, né, no ponto baixo de carreira única. 2 correntes de espaço para formar o canto. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. E agora é só seguir fazendo ponto baixo no pé de cada um dos pontos, ou seja, na primeira carreira, que foi feita com um ponto baixo de carreira única, só seguir fazendo ponto baixo, é como a última, ou seja, ponto baixo em cima de cada um dos pontos baixos. Não tem como errar aqui a quantidade de pontos, porque nós vamos fazer ponto na direção dos pontos que nós temos na primeira carreira. Veja como ficou o canto aqui também. E nos próximos cantos eu vou só repetir do mesmo jeito. Como eu disse, se você tiver dúvida, dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu deixei o link com
um vídeo onde eu ensino a fazer esse contorno para ficar retinho assim, olha, mas veja que ele já vai alinhando todo o tapete. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e agora eu vou explicar para você como finalizar de forma correta. Lembra que eu comecei fazendo ponto baixo em cima da carreira de ponto baixo, esse aqui é o primeiro ponto. Então eu preciso terminar exatamente aqui onde eu comecei a volta. Por isso eu vou fazer 2 pontos baixos aqui na divisão, um ponto baixo pegando o ponto alto, né, dessa última carreira de ponto alto como alça. Vou fazer no topo desse ponto e no ponto baixo que eu comecei a volta. E depois sim eu faço as 2 correntes e finalizo com ponto baixíssimo no ponto que eu comecei. Então veja que eu vou fazer aqui na divisão, um ponto baixo, o outro aqui também, olha. Pegando o último ponto alto como alça, faço um ponto baixo. No topo do ponto alto, novamente ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto baixo para começar essa volta, faço ponto baixo novamente. Agora eu vou fazer as 2 correntes de espaço para formar o canto e vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto, ou seja, vou pegar aqui, olha, os 2 fios na parte de cima desse primeiro ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Então, após as 2 correntes, eu fiz ponto baixíssimo para finalizar a volta. E assim, olha, eu fiz então o contorno, deixa eu mostrar como ficaram todos os cantos do tapete. Esse aqui é o primeiro canto que nós fizemos, o segundo, aqui, olha, no terceiro canto, né, no penúltimo também. Todos eles ficam corretos. E aqui no último, então, o último que eu terminei aqui mostrando para você como finalizar então a volta, formando também o canto do tapete. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou fazer a volta completa com ponto baixo, pegando somente o fiozinho mais no avesso. Em cima de cada um dos pontos baixos nós temos 2 fios, então eu vou deixar sobrando da frente, vou pegar assim, olha, dentro do ponto baixo, pegando somente o fio do avesso e vou fazer ponto baixo. Ou no próximo também, pegando somente o fiozinho que fica mais no avesso para deixar esse detalhe aqui na frente. Veja que eu comecei então no ponto baixo do canto, nesse ponto que está logo após as 2 correntes. E é nessa corrente aqui que eu fiz para formar o primeiro ponto baixo que eu vou finalizar essa volta. Então eu vou seguir fazendo os pontos baixos, sempre pegando somente o fio do avesso até chegar no próximo canto, para eu mostrar para você como que fica nas 2 correntes que formam o canto. Já estou chegando no canto e dessa vez cada um dos cantos tem 2 correntes, né? Então, vou fazer aqui até o último ponto baixo e logo à frente nós temos exatamente as 2 correntes formando o canto e está exatamente igual em todos eles. Então, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, 2 correntes de espaço e vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Então, já girei aqui o trabalho, vou na segunda corrente também, olha, pegando somente um fio dessa corrente, faço ponto baixo. Assim eu formo o canto novamente. Nos próximos pontos, também pegando somente o fio do avesso, eu vou continuar fazendo ponto baixo em todos eles para deixar esse detalhe aqui na frente. Veja como fica, olha. Fica o detalhe nesse fio aqui na frente, que nós estamos deixando, pegando somente o fio do avesso, e no canto também fica perfeito. Como todos os cantos são exatamente iguais, eu vou fazer a mesma coisa. Ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente, e sigo contornando. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a segunda volta de ponto baixo. Veja que eu estou chegando no canto, né, bem próximo onde eu iniciei a volta. Aqui, olha, eu iniciei a volta nessa corrente aqui, né, que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Então, chegando aqui no canto, olha, esse aqui é o último ponto baixo e logo à frente nós temos as 2 correntes formando o canto. Vou fazer do mesmo jeito. Um ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, vou girar aqui o trabalho, fazer ponto baixo na segunda corrente e finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Então veja que eu introduzo a agulha no alto da corrente, é bem fácil identificar porque o próximo ponto baixo ele fica exatamente perfeito, olha, igual a todos os outros. E a corrente fica um pouquinho mais baixa, né? Então vou introduzir a agulha na corrente e fazer ponto baixíssimo para finalizar mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo no próximo ponto, mas veja que eu vou pegar somente o fiozinho do avesso, do mesmo jeito. Então, dessa vez eu não vou subir com uma corrente desse jeito, eu vou direto para o próximo ponto,
faço ponto baixo, assim, olha, nesse ponto aqui fica o detalhe aqui na frente também. E vou continuar do mesmo jeito, olha, pegando o fiozinho de trás, eu vou fazer a terceira volta de ponto baixo exatamente igual à anterior. Veja que eu sigo fazendo os pontos baixos, pegando somente o fiozinho mais do avesso, assim, olha, já vai formando esse detalhe aqui. Quando chegar no canto, nós temos duas correntes de espaço, né? Então, eu vou repetir o que nós fizemos na volta anterior. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda e sigo contornando. Como todos os cantos estão iguais, com duas correntes de espaço, então é super fácil. Na hora de finalizar a volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, veja que eu vou fazer ponto baixo até o ponto aqui, olha, onde eu fiz o arremate da volta anterior, né, onde eu fiz ponto baixíssimo. E lembra que eu comecei com o ponto baixo no ponto seguinte? Então, olha, após fazer aqui o ponto baixo na mesma direção da finalização da volta anterior, eu faço ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta. Assim, olha, eu finalizo a terceira volta de ponto baixo, deixando a lateral aqui do tapete bem firme. Ficou assim, olha, a finalização. Deixa eu mostrar para você que todos os cantos ficam perfeitos, sempre com duas correntes assim de espaço formando o canto. E eu finalizo assim mais uma volta. Agora eu vou ensinar para você como adaptar o bico de acabamento para qualquer tamanho de tapete. Eu vou ensinar detalhado para esse tamanho, então se você não quiser fazer as contas, não se preocupe. Eu preciso explicar a conta porque tem gente que gosta de adaptar o bico para outros tamanhos. Então vamos lá, tem que quebrar a cabeça um pouquinho. Então, para adaptar, você precisa contar o total de pontos, tanto no comprimento quanto na largura. E no meu tapete, por exemplo, tem 104 pontos aqui no comprimento, não conto as correntes, tá? Só os pontos baixos. Temos 104 pontos no comprimento e tem 68 pontos aqui na largura. Então, o total, eu preciso descontar 5. Desse total de pontos, eu preciso descontar 5 e o restante dividir por 4. Isso garante a quantidade de blocos que eu preciso chegar lá no final. Eu preciso chegar exatamente com um bloco aqui no canto e não com um espaço, né, de correntes aqui no canto. Então, o total menos 5, o restante dividido por 4. Vamos então aqui para o comprimento. 104 pontos menos 5, né, o total menos 5, sobram 99. Ok. O 99 eu preciso dividir por 4. Porque eu preciso de 4 pontos para fazer a sequência, ou seja, uma corrente de espaço, né, pulando um ponto, e 3 pontos aqui para formar o bloco. São 4 pontos, então, que eu preciso para cada bloco desse. Então, 99 dividido por 4 dá um total de 24,75. Significa que não temos uma conta exata. Fica sobrando pontos. E para saber quantos sobraram? Então, 24, que é o número inteiro, né, deu 24,75, 24 vezes o que eu preciso. 24 vezes 4 dá 96. E aí, então, se eu tenho 99 pontos, né, posso descontar, então significa que sobraram 3 pontos. É fácil fazer uma adaptação quando tem 3 pontos. Só vai sobrar 1, 2 ou 3, ou não vai sobrar nenhum, tá? Se sobrar 1, 2 ou 3, é bem fácil fazer essa adaptação aqui, eu vou explicar durante a confecção. Na largura, também dá do mesmo jeito. Olha, eu tenho 68 pontos, 68 menos 5. Sobram 63. 63 dividido por 4 dá 15,75. Então, também significa que sobrou pontos. Vamos tirar a prova real disso aqui. 15 vezes 4 dá 60. E eu tenho 63 pontos sobrando, então sobraram 3 pontos, né, na minha conta. Se você não quer quebrar a cabeça, agora é hora de seguir o passo a passo, porque eu vou ensinar detalhado aqui nesse tamanho de tapete. Aqui, olha, veja que eu estou com um ponto baixíssimo no quarto ponto. 1, 2, 3 no quarto ponto de base. E para formar o bloco, eu vou fazer exatamente assim, olha. Um ponto alto aqui no canto e depois com mais 2. Vou deixar um sobrando e vou fazer um bloco. Então, significa que nesse ponto que eu estou começando tem um ponto alto. Mas eu vou começar no próximo ponto, tá? Então, se você seguiu exatamente o passo a passo que eu estou ensinando, é só fazer assim, olha. Vamos no próximo ponto e vou fazer ponto baixo. Quando eu completar essa volta, se você for adaptar para outro tamanho de tapete, eu explico para você, é só você começar aqui no quinto ponto. Olha, 1, 2, 3, 4, no quinto. Você pode começar também aqui no segundo, pode começar no sexto ponto, pode até começar aqui no quarto ponto, só que aí teria que subir correntinhas aqui para formar o ponto alto, tá?
Então veja que eu fiz um ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, no próximo ponto eu faço ponto alto. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, pular um ponto de base e vou fazer um bloco com 3 pontos altos. Esse primeiro eu fiz só com 2 pontos, para quando eu completar a volta eu também finalizar de uma forma fácil para começar a volta seguinte. Então veja que eu estou completando um bloco com 3 pontos altos. Lembra que eu expliquei que eu preciso de 4 pontos para formar um bloco? Um para deixar de espaço, outros 3 para formar esse bloco. E se você fez com um tamanho diferente, olha, o que precisa é, o terceiro ponto aqui precisa ficar livre para um espaço desse. Então você pode começar ou antes ou depois do espaço, tá? Nunca no terceiro ponto, que ele vai ficar livre como um espaço assim. E lembra que na minha contagem aqui sobraram 3 pontos. Então, quando chegar aqui na metade, eu vou ensinar para você como fazer a adaptação sobrando 1, 2 ou 3 pontos. Até chegar na metade, eu vou fazer sempre do mesmo jeito. Uma corrente, pulo um ponto e faço bloco com 3 pontos altos. Se no seu tiver sobrado aí 1 ou 2 pontos, não espere chegar até a metade do tapete, tá? Assista o que eu vou explicar e aí você faz essa adaptação dividindo esses espaços antes de chegar na metade do tapete. Como o meu sobrou 3 pontos, é mais fácil fazer uma adaptação diferente criando um bloco a mais. Por isso eu vou chegar até a metade, mas você pode assistir primeiro aqui o que eu vou explicar, que aí você escolhe exatamente onde você vai fazer essa alteração. Até chegar na metade, como eu disse, bloco com 3 pontos, uma corrente de espaço pulando um ponto de base. Já estou chegando mais ou menos aqui na metade do tapete, mas não precisa ser assim, tá? Em qualquer lugar que você pode fazer a adaptação do ponto. É que, como é só uma adaptação, vou deixar aqui na metade, que aí eu faço sempre na metade, tanto no comprimento quanto na largura. No meu tapete sobraram 3 pontos, então veja que eu fiz uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e eu preciso de 4 pontos para fazer um bloco, né? Mas sobraram só 3. Então, veja o que eu vou fazer, olha. Vou pular um ponto, vou fazer um ponto alto no próximo. Para completar o bloco sem utilizar 4 pontos e utilizando somente os 3 que sobraram, eu vou fazer 2 pontos altos no próximo ponto de base. Então vou nesse ponto, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o terceiro ponto, ou seja, completo o bloco com 3 pontos altos e pulando, né, uma corrente aqui, pulando um ponto de base, utilizando os 3 pontos que sobraram. E se sobrar só um ponto, você pode fazer um bloco com 4 pontos altos para utilizar o ponto a mais. Você pode fazer 2 blocos, se sobrar 2 pontos, 2 blocos com 4 pontos e não com 3, desse jeito aqui. Ou fazer 2 correntes de espaço, pular 2 pontos e fazer o bloco, se sobrar um ponto. E se sobrarem 2 pontos, você pode fazer 2 espaços assim, com 2 correntes pulando 2 pontos. Eu gosto mais, quando sobra 1 ou 2, fazer o bloco com 4 pontos altos, tá? Acho que fica mais discreto do que esse espaço aqui maior. O ponto alto é mais fácil disfarçar um bloco diferente e o espaço maior aqui fica mais visível. Mas no meu sobraram 3 pontos e eu utilizei os 3 pontos para fazer um bloco completo. Então os próximos só com uma corrente, pulando um ponto de base e vou fazer bloco com 3 pontos altos. Eu vou mostrar para você que quando chegar no canto, no espaço de 2 correntes, vai ficar perfeito o bloco certinho lá no canto. E isso porque eu fiz as contas, contei o total, menos 5, o restante dividido por 4, tá? E fiz essa adaptação aqui no meio. Vou fazer até chegar no canto para mostrar para você como ficou. Já estou chegando no canto do tapete, olha, como eu fiz as contas, dividi tudo direitinho, vou pular um ponto, vou começar o último bloco nos 2 últimos pontos, né, olha, utilizando os 2 últimos pontos. E o último ponto para completar esse bloco fica dentro do espaço aqui de 2 correntes formando o canto. Vou mostrar para você que lá no início também eu deixei a possibilidade de fazer exatamente assim, um ponto aqui dentro e os outros 2 aqui em cima dos pontos de base. Para completar esse canto eu vou fazer 3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou começar agora na largura do tapete, que eu também já fiz as contas e vocês viram que também sobram 3 pontos. Então, na largura eu começo o primeiro ponto dentro do espaço de 2 correntes. Opa, deixa eu refazer aqui esse ponto, né? Esse primeiro aqui, olha, tem que deixar bem apertado essa base do ponto para ele não ficar soltando.
E os outros 2 pontos, então, em cima dos pontos baixos. Assim eu completo o primeiro bloco aqui na largura do tapete. Olha, ficou assim. E para continuar agora do mesmo jeito, uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos. Antes de fazer aqui as contas, né, mostrando aqui para você que eu vou fazer as adaptações, deixa eu completar esse bloco aqui, olha, com 3 pontos. E vou seguir até chegar mais ou menos aqui na metade, olha, para fazer a adaptação. Porque a adaptação é igual, mas deixa eu mostrar que no início aqui da volta, eu fiz assim, olha. Eu comecei no 5º ponto, por quê? Eu vou completar a volta, deixa eu pegar aqui a agulha, fazendo um ponto alto aqui dentro do espaço de 2 correntes e completo o bloco no 2º e no 3º ponto. Pulo um ponto de espaço, nesse outro aqui, olha, eu completo esse bloco e finalizo com ponto baixíssimo. Então eu já deixei o espaço exatamente para fazer o canto igualzinho, tá? Todos os cantos ficaram exatamente iguais. Como você viu na minha explicação, tanto na largura quanto no comprimento sobraram 3 pontos, então significa que eu vou fazer a adaptação também. Quando chegar aqui no meio, olha, vou fazer um bloco com 2 pontos no mesmo lugar. Quando voltar aqui para o comprimento novamente, mais ou menos na metade, faço a mesma adaptação. E novamente aqui na largura também a mesma adaptação. Como é tudo igual, é só repetição, olha, mesma coisa que eu fiz aqui. Uma corrente, pula um ponto alto e depois 2 pontos no mesmo lugar, porque está sobrando 3 pontos em todas as laterais aqui do meu tapete. Eu vou fazer a volta completa, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, veja que eu estou fazendo aqui o bloco no canto, né? Então o último ponto alto desse bloco fica dentro do espaço de 2 correntes. Vou fazer 3 correntes de espaço para formar o canto. E vou começar aqui na lateral novamente, dentro do espaço de 2 correntes, fazendo o primeiro ponto alto. Para completar o bloco, eu sigo em cima dos próximos 2 pontos baixos. Então, assim eu faço aqui um bloco com 3 pontos altos. Olha. E para completar a volta, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto no próximo ponto. E finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura aqui do primeiro ponto alto. Assim, olha, eu completo a volta, os blocos ficam exatamente iguais, então no meu tapete tem adaptação tanto na largura quanto no comprimento, né? No comprimento aqui do tapete eu fiz essa adaptação aqui no meio, que eu mostrei para vocês. Aqui, olha, na largura eu fiz quando chegou mais ou menos aqui na direção que separa aqui dessa coluna que separa os corações, olha, fiz também. Aqui eu só mudei, fiz 2 no primeiro e 1 no segundo, não muda nada, tá? Aqui, olha, também, só encontrar aqui, olha, fiz 2, deixa eu virar, né, para ficar mais fácil visualizar. Exatamente igual que eu fiz explicando. E aqui na outra ponta do tapete também, olha, aqui na mesma direção da coluna, tanto faz fazer em um quanto no outro. Eu tenho os 2 pontos no mesmo ponto de base e assim eu completei mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo bloco com 3 pontos aqui no espaço de uma corrente. Então, para facilitar, eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto alto e ponto baixíssimo na corrente também, pegando ela assim de cima para baixo. Vou deixar um fio aqui na frente e 2 do outro lado, mas tanto faz. Vou fazer ponto baixíssimo. E para começar então a próxima volta, né, o ponto alto da próxima volta, eu vou introduzir a agulha dentro desse espaço, busco o fio e faço um ponto baixo mais uma corrente para completar a altura do ponto alto. Quando eu completar a volta, eu vou finalizar exatamente nessa corrente. Agora eu vou fazer uma corrente para deixar de espaço, vou laçar o fio na agulha e no próximo espaço eu faço um bloco completo com 3 pontos altos. Nesse primeiro, veja que eu fiz somente um ponto. Aqui, olha, veja que eu vou ajustar os fios, né? Sempre que buscar o fio para fazer a partir do segundo ponto, para ficar lado a lado, não ficar amontoado. Olha, fiz o bloco completo. Nesse primeiro, tá desse jeito aqui, olha, mas eu tenho um ponto baixo e uma corrente formando o ponto alto e vai sobrar uma corrente de espaço. Então, quando completar a volta, eu completo também esse bloco, deixando ele com 3 pontos, tá? Então, eu vou seguir fazendo assim, olha. Bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e faço novamente bloco com 3 pontos altos no próximo espaço de uma corrente. Então, 1, 2, 3.
uma corrente, 1, 2, 3. Vou fazer assim até chegar no canto para eu mostrar para você como fica no canto do tapete. Já estou chegando no canto, olha, e nessa segunda volta, né, de blocos, aqui no canto eu vou fazer o bloco com 3 pontos altos. Aqui, olha, vale uma atenção para não ficar torto, tá? Então veja que eu vou fazer os 3 primeiros pontos para formar o bloco, sempre ajustando para ficar lado a lado. 3 correntes de espaço e vou fazer outros 3 pontos aqui, mas antes eu vou girar aqui o trabalho para não fazer do lado errado e vou começar o primeiro ponto alto próximo ao bloco seguinte, tá? E faço ele bem ajustado aqui, olha, essa parte de baixo do ponto alto, para ele não ficar diferente desses blocos, diferente desse bloco da outra lateral. Os próximos 2 pontos altos eu faço pegando aqui, olha, e ajustando para que ele venha para o meio do canto aqui, só que sem deformar, né, sem ficar torto. Então vou ajustar o próximo ponto aqui também, e assim eu completo os 3 pontos altos nesse canto. Agora eu continuo normalmente, só com uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos em cada um dos espaços de uma corrente. Só no canto, né, onde temos 3 correntes, é que eu fiz um leque, ou seja, um bloco com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos para formar o canto assim. Como todos os cantos são exatamente iguais, eu vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e veja que eu fiz exatamente igual em todos os cantos, os blocos também sempre do mesmo jeito, com 3 pontos altos, uma corrente de espaço. No canto eu fiz 3 correntes de espaço. Aqui, olha, para finalizar a volta, eu vou fazer uma corrente de espaço após esse último bloco que eu fiz aqui completo, né? E no mesmo espaço que eu iniciei a volta, eu preciso fazer mais 2 pontos altos. Então, esses 2 pontos eu preciso fazer a base desse ponto bem ajustada, para ele não ficar diferente dos outros, né? Não ficar aqui amontoado. Veja que eu fiz o primeiro, o segundo vou fazer aqui entre esses dois, olha, ajustando bem o ponto. Essa primeira fase do ponto alto. E vou finalizar com ponto baixíssimo na primeira corrente, ou seja, na corrente que está logo após o ponto baixo, e assim eu completo esse bloco também. Veja que ele fica igual a todos os outros, ou seja, com 3 pontos, e assim eu finalizo mais uma volta. Vou começar a última volta e veja que logo à frente nós temos uma corrente de espaço, então eu já vou começar exatamente nesse espaço, buscando o fio, formando 2 laçadas e fazendo um ponto baixo. Na direção do bloco, eu vou fazer ponto baixo no primeiro, 3 correntes de espaço, volto no ponto baixo, pegando de cima para baixo, assim, olha, e vou fazer ponto baixo aqui também. Então, veja que eu busco o fio, formando uma segunda laçada, e passo nas 2 laçadas para formar o ponto baixo, e assim eu faço o ponto picô. Pulo o ponto do meio, vou no próximo e prendo com ponto baixo. No espaço de uma corrente eu faço um ponto baixo, na direção do bloco eu faço ponto baixo no primeiro, 3 correntes para formar o ponto picô, volto no ponto baixo e prendo com ponto baixo novamente, olha, busco o fio e depois passo nas 2 laçadas e ponto baixo no último, olha, pulo um ponto, faço ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No canto eu preciso fazer um leque com ponto picô para deixar o canto perfeito. Então, quando chegar no canto, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto e veja que eu estou fazendo aqui, olha, na direção do último bloco, antes do bloco do canto. Então, nesse espaço de uma corrente eu vou prender com ponto baixo, mas não vou fazer esse ponto picô na direção desse bloco do canto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar um total de 4 pontos altos no espaço de 3 correntes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Depois que completar aqui, se você ver que está puxando, você assim repuxando, né, fechando como se fosse um chapéu, você pode aumentar a quantidade de pontos aqui, pode fazer 5, 6, mas veja que eu fiz 4 pontos altos, vou fazer 3 correntes,
Vou voltar no último ponto alto, pegando de cima para baixo, e vou fazer ponto baixo para formar um ponto picô. Agora eu vou fazer mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço, pegando aqui mais próximo do outro bloco também, para fazer o primeiro, e vou completar esse leque com 4 pontos altos aqui também, nesse lado, olha. 3, 4. Mesma coisa, se você aumentar aqui para 5, então nessa lateral você faz 5 também. Uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente que temos logo à frente. Se não ficar certinho, quando colocar na superfície plana, aumenta a quantidade de pontos aqui, tá? E ele não fica repuxando. Agora eu vou seguir normalmente, olha, no próximo bloco eu faço ponto baixo no primeiro ponto alto, 3 correntes para formar o ponto picô, faço o ponto picô então fazendo mais um ponto baixo nesse mesmo ponto, e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. E sigo, olha, ponto baixo no espaço de uma corrente e vou repetir assim por toda a volta. Na hora de finalizar e fazer o arremate, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, veja que eu fiz o ponto picô na direção do último bloco vazio e eu comecei a volta no espaço de uma corrente fazendo um ponto baixo. Então aqui eu vou fazer ponto baixo na direção do último ponto alto e se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo nesse ponto que nós fizemos aqui para iniciar a volta. Mas o arremate fica mais interessante com a agulha de tapeceiro, por isso, olha, veja que eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou cortar, vou passar todo o fio aqui nesse último ponto e vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14 para fazer o arremate. As numerações de agulha, quanto mais baixo, mais grossa a agulha, tá? A agulha 16, por exemplo, é mais fina. Então, quanto menor a numeração da agulha, ela é mais grossa. Então, aqui eu estou trabalhando com a número 14. Veja que eu coloquei o fio e aqui eu vou pular o ponto inicial, vou no primeiro ponto que está antes do ponto picô. Ou seja, toda vez que vamos fazer o arremate com agulha de tapeceiro, tem que pular o primeiro ponto e fazer no próximo, olha. Passei todo o fio. Agora, pegando de cima para baixo só um dos fiozinhos, eu vou pegar também de cima para baixo no ponto que eu fiz para começar a volta, e vou sair com a agulha no avesso da peça. Assim eu puxo todo o fio, ele forma aqui a parte de cima do ponto baixo, olha, deixando ele bem discreto. No avesso da peça eu vou só costurar o fio, pegando aqui os pontos baixos mesmo, o alto dos pontos, olha, conduzindo ele aqui no avesso, costurando um pouco para uma direção. Depois eu pulo um fio e volto costurando na direção contrária. Veja que eu vou devolver aqui a costura, olha, indo para a direção contrária. Se você quiser, você pode abrir esse fio, dividir ele em dois, aí fazer um nozinho, amarrar bem e cortar a sobra. Mas costurando assim para duas direções, você pode só cortar, que não vai ficar soltando e assim, olha, eu termino o tapete. Eu vou mostrar aqui para você o resultado, né, de como ficaram, olha, todos os cantos, a lateral direitinho, os corações. Deixa eu aproveitar e medir para você ver a largura, né, largura e comprimento aqui do tapete. Na largura, o meu tapete ficou com 50 centímetros, olha, 50 e pouquinho, 50 centímetros, né, 50 centímetros e meio, talvez aqui se esticar um pouquinho mais, 51. E no comprimento também, deixa eu medir aqui para ver exatamente com quantos centímetros ficou. O amarelo, né, no vídeo, quando fecha o vídeo todo, ele fica mais claro, viu, gente? Olha. Ele ficou com 72 centímetros, 73, né, aqui, olha, no ponto picô. 73 de comprimento, 50 centímetros de largura. E assim, então, olha, terminei o tapete. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Blog do Crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!